A Sandra me convidou para abrir o culto. E eu estava pensando o que fazer, né? Como abrir, né? Qual versículo ler, né? O que fazer. Mas eu vou pedir para vocês um desafio, tá? Porque nós sabemos que a cruz é um divisor da história, da minha história, da sua história, não é verdade? Então vamos sentir isso na pele? Vamos sentir isso na pele? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Aqueles que podem ficar de pé. E agora a gente vai ser crucificados com Cristo. A gente vai simbolizar isso. Como? Vou pedir para que vocês fechem os seus olhos e abrem os braços assim, nessa posição assim. Já aviso para vocês que não vai ser fácil. Vai ser só 2 minutos, mas não é fácil. Tenta não apoiar em nada, não encostar em nada, tá bem? E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora e se transportarem lá onde começou, onde foi a divisão da história. Imagine-se lá em Jerusalém. Você está em Jerusalém agora. Veja Jesus Cristo, ainda criança, sendo levado ao templo. Veja ele crescer em sabedoria, estatura e graça. Veja os milagres acontecendo, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Veja multidões sendo tocadas, transformadas, maravilhadas com a sua palavra. Veja Jesus ensinando no monte, trazendo esperança que não tinha mais nada. Agora a cena muda. É noite. O jardim do Getsemane está silencioso, mas o coração de Jesus está carregado. Ele ora intensamente, o seu suor se torna como gotas de sangue. Ele sente o peso do que está por vir, mas ele escolhe obedecer. Então veja Judas, olhem Judas Iscariotes se aproximando. Com um beijo ele marca a traição. Jesus é preso, amarrado, é levado como um criminoso. Veja como ele sofre. Ele é insultado, cuspido, espancado. Uma coroa de espinhos é pressionada sobre sua cabeça. Seu corpo é rasgado pelos açoites. O sangue começa a escorrer, a dor aumenta, e assim, e mais, mas ele permanece. Agora veja Jesus carregando a cruz pesada. Ele está fraco, ele cai, levanta, cai novamente, mas continua. Ele está fazendo isso, sabe por quê? Por você, por mim, por nós. Chegou o momento. Veja os cravos sendo colocados em suas mãos e em seus pés. Sinta o impacto. Veja o sangue. Ele está sendo crucificado, como foi profetizado lá atrás. Ele levou sobre si as nossas dores. A cruz é levantada. Ele está ali, pendurado, sofrendo, exposto, humilhado. Ouça seu clamor. Eli, Eli, lama sabachthani. O céu escurece. A criação responde. A dor é total. Come on. Desce da cruz, faça um milagre, salve-se a si mesmo. Olhem para a cruz. A sua aparência está tão desfigurada que se tornou irreconhecível como homem. Ele morre. Ele morreu. O silêncio toma conta. Seu corpo é colocado no túmulo. A pedra é fechada. Tudo parece acabado, mas não é o fim. Ao terceiro dia o túmulo está vazio. A morte foi vencida. E ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. E aqueles que o reconhecem nunca mais são as mesmas pessoas. Há uma transformação. Agora se coloca aos pés da cruz. Veja o sangue sendo derramado. Receba o perdão. Receba a cura. Receba a liberdade.
porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. O pecado não tem mais domínio sobre você, a morte não tem mais poder sobre você. Você está livre, Cristo ressuscitou. Siga com os olhos fechados, vai baixando seus braços devagarzinho e vai sentindo como aquele peso da cruz foi tirado das nossas costas, das nossas vidas, quando Ele se entregou como um cordeiro vivo por amor das nossas vidas. Amém? Sonda o meu interior.
esse é um culto de adoração a Deus e é um culto totalmente baseado na palavra do Senhor. Hoje eu até peço licença para o meu pastor, me desculpo com ele, que eu não vou pedir para que ninguém abra a Bíblia. Mas toda a nossa conversa é baseada a partir do capítulo 29 de Gênesis. Mas a gente não precisa ler, ok? Eu peço a Deus, no que se refere a mim, que Ele venha estar me ajudando, trazendo à minha memória tudo que eu devo falar e que eu fale de uma maneira que seja claro. E, enquanto aos que assistem a vocês, eu também peço que Deus cuide da memória de vocês de uma maneira em que vocês possam se focar na palavra dEle agora, deixar de lado outros assuntos, e que Deus trabalhe em todos nós a partir desse momento. Essa é a minha oração. Então, nós vamos lá para a nossa palavra. Eu sou Lia. Algumas pessoas me conhecem por Leia, outros me chamam até de Leá. Mas eu não me importo com isso. Eu realmente não me importo com a grafia, como o meu nome aparece, ou como a maneira que as pessoas o pronunciam. Eu acho que por muito tempo eu vivi em segundo plano, meio à sombra de outras pessoas, que isso se tornou pequeno para mim. A maneira como as pessoas se referem a mim não tem tanto importância. Mas hoje eu queria pedir licença para vocês, para que eu me colocasse sobre os holofotes. Hoje eu quero falar sobre mim. Não, eu não tenho a intenção aqui de falar sobre mim simplesmente por aparecer. Não, não é isso, eu não quero me mostrar. Mas eu acho que talvez algumas, ou até muitas pessoas, se identifiquem com coisas que eu passei na minha vida. Então, o meu desejo é que eu, contando um pouco da minha história, eu possa, no final dessa conversa, sentir que vocês, assim como eu, possamos ter uma visão melhor sobre a nossa vida e realmente reconhecer a nossa importância. Então, vamos falar de mim. Vamos ter que voltar no tempo, tá? É necessário que a gente volte no tempo, quando eu ainda era jovem, para que essa história tenha sentido. Como eu disse, meu nome é Lia. Eu sou filha de Adiná. Vocês já ouviram falar da minha mãe? Adiná? Eu acho que não, né? E eu também não tenho muito o que acrescentar sobre a minha mãe nessa noite. Porque a minha mãe foi uma dessas milhares de mulheres que passam pela vida, fazendo todo um trabalho importante no núcleo da família, da sociedade, criando seus filhos, formando homens, mas sem ter grandes reconhecimentos. Ela faz o trabalho dela, o papel dela, mas ela não tem glórias. Já meu pai era Labão. Eu acho que do meu pai vocês já ouviram falar, não é verdade? Meu pai era Labão, filho de Betuel, neto de Naor. Naor, que foi irmão de quem? Abraão. Então, eu tenho uma linhagem boa. Meu pai tinha uma linhagem boa. Mas, como vocês vão perceber através da minha história, a boa linhagem, ela não quer dizer que o caráter da pessoa é herdado pela linhagem. E, infelizmente, o meu pai tinha um caráter duvidoso. Não, eu não estou aqui para falar mal do meu pai, não é isso. Mas é que as atitudes do meu pai acabaram tendo uma influência muito grande na minha vida. O que o meu pai fez mudou, sim, a minha vida. E é por isso que eu falo dele. Bem, como eu disse, eu estou falando do meu pai, mas eu quero falar de mim. Se perguntassem para alguém naquela época, vocês conhecem a Lia? Vocês sabem quem é Lia? E as pessoas diriam, sim, eu conheço Lia, a filha de Labão. Conheço. Aquela que tem um olho meio torto? Outros diriam assim, conheço sim. Aquela uma que não tem muito brilho no olhar, não é mesmo? Ela tem um olhar cansado, parece que está meio chorosa sempre. E umas pessoas um pouco mais gentis, digamos assim, iam se referir a mim como aquela que tem um olhar meigo. Mas vejam bem, todos esses adjetivos ou não era bem o que eu queria que falassem de mim. Eu era uma jovem. Eu queria ser vista como uma mulher bonita, mas não tinha muito essa referência. E lembrem-se que eu sou de uma época
em que a mulher andava vestida de uma forma bastante modesta, sempre bem coberta. Muitas vezes o que aparecia era apenas os olhos. Então, os olhos, naquela época, eram um cartão de visita. E como vocês podem ver, pelo que comentavam, o meu cartão de visita não era lá tão atraente assim. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu não era filha única, não. Eu tive uma irmã mais nova, Raquel. Alguém já ouviu falar de Raquel? Ah, sim, a Raquel era mais conhecida que eu. Raquel era aquele tipo de pessoa que onde ela chegava, as pessoas percebiam que ela estava no ambiente. Sabe aquelas pessoas que têm uma certa luz? Com certeza vocês já conhecem alguma pessoa assim, que ela chega, ela chama atenção, faz uma roda no meio dela. Ela era popular. E apesar dela andar tão decentemente vestida como eu, e como as mulheres da época, ainda assim os comentários a respeito dela é que ela era uma mulher bonita. Dá-se a entender, inclusive, que não falavam só dos olhos dela, falavam até da aparência física, do corpo dela. Ela era bonita. Sim, essa menina tinha luz, ela tinha um brilho diferente. E talvez tenha sido por isso mesmo que Jacó, assim que a viu, se apaixonou por ela. Foi amor à primeira vista. Pois é, novamente eu estou aqui, falando que ia falar de mim e pondo outras pessoas na história. Mas é necessário que isso aconteça, porque pense nas nossas vidas, ninguém vive sozinho. Todo mundo sofre uma influência de quem convive com ela de perto. Todo mundo influencia e é influenciado por quem está do lado dela. As pessoas nos ajudam a ser quem nós somos. E comigo não foi diferente. Aconteceu isso também. Eu diria mais, é realmente necessário citar Jacó e Raquel nessa história, porque as nossas vidas foram entrelaçadas durante muitos anos. Nós vivemos durante muitos anos uma história que se confundia. Então é necessário que eu fale disso. Eu preciso, então, colocar Jacó nessa história. Eu sei que vocês conhecem a história de Jacó, mas eu vou relembrar mesmo assim, rapidamente. Jacó tinha tido um problema sério na família dele. Ele tinha tido um problema tão sério que os próprios pais o aconselharam. Não fica aqui, não. Vai embora. Vai embora, porque senão coisas graves podem acontecer. Vá procurar a nossa parentela, que mora lá na região de Harã. Procure por eles e ache ali abrigo para você, quem sabe até uma esposa. E foi isso que ele fez. Ele foi para essa região. E chegando nessa região, ele viu um poço, onde havia vários pastores de ovelhas ali, esperando para abrir o poço. Esse poço ficava fechado porque, se a gente sabe, né, era uma região deserta, então, se ficasse aberto, teria interferência de insetos, poderia entrar muita areia no poço, ou mesmo evaporar a água. Então, era necessário que ficasse esse poço fechado e chegaria todos os rebanhos, e aí sim abriria para que fosse dada água para as ovelhas. Pois bem, Jacó chega, encontra os pastores que já estão ali e pergunta, se apresenta e pergunta: vocês conhecem Labão? Ele é meu tio, ele está por aqui, ele é vivo? E eles dizem: sim, ele é vivo, ele está bem. Ele era conhecido na região, ele estava bem mesmo. E eles falam mais, olha só, coincidentemente, olha quem vem vindo, a filha dele vem vindo trazendo o rebanho de ovelhas para dar água para elas. E quando ele olha, ele vê a filha de Labão. E não era eu. Era Raquel. Raquel estava chegando com as ovelhas. E eu digo que ele se apaixonou logo na primeira vista, porque quando ele a vê, ele sente alguma coisa diferente. E quando ele sente essa coisa diferente, ele vai, se apresenta, e muito solícito vai lá e remove aquela tampa pesada do poço. Não só isso, ele tira a água e dá água para as ovelhas dela. E ela fica feliz também em conhecer o primo, e volta correndo para a aldeia e conta para o nosso pai, que o nosso primo Jacó estava na área. E quando Jacó chega, onde é a nossa aldeia, perante a nossa família, nosso pai fica feliz em vê-lo. E realmente, ele ficou feliz, era o filho da irmã dele que estava chegando. Então, ele foi muito bem recebido.
E ele ficou ali, conosco, vivendo conosco. Ele contou a história dele, né? Não sei se total, mas ele contou a história dele, o porquê ele está ali, e ele foi convidado a ficar, e ele ficou morando com a gente. Meu pai era um homem esperto, era um homem astuto. Ele começou a reparar e viu que Jacó era um homem trabalhador. Sim, ele tinha tirado a tampa do poço, ele era forte, e ele era esforçado, ele estava trabalhando. Outra coisa que o meu pai notou foi os olhares trocados entre Jacó e minha irmã Raquel. Meu pai percebeu que tinha alguma coisa rolando ali. E meu pai se chega um dia a Jacó e fala para ele assim: olha, eu acho que não é justo você ficar aqui trabalhando, me servindo, só porque a gente é parente, sem nenhum salário. Me fala o que você quer, me diz o que você quer, que eu vou te dar de salário. E Jacó, na mesma hora, não pensou duas vezes e disse assim: eu trabalho 7 anos para você, se você me der a mão da sua filha Raquel. O pai dele, Labão, meu pai, achou a ideia muito boa. Veja bem, ele ia casar uma filha com um homem trabalhador. Mas tinha um outro detalhe, que eu acho que também fez diferença. Só um minutinho. Perdão, voltei. Falar demais seca a minha boca, na minha idade. Bom, meu pai, além de ter percebido que Jacó era um homem trabalhador, ele também se lembrou quando um servo de Abraão veio para aquela região buscar o quê? Uma esposa para Isaac. E quando encontrou essa esposa, que era Rebeca, irmã de Labão, ele a presenteou com bastante ouro. Ele deu ali pulseiras e pendentes de ouro. Então Labão realmente chegou à conclusão de que aquele seria um excelente genro, trabalhador e rico. Está certo que naquele momento ele estava desprovido de riqueza, ele tinha saído correndo lá da família dele, mas era uma família de posses, de bens. Então Labão achou excelente a ideia. E todo mundo ficou feliz. Jacó, inclusive, ele disse que esses 7 anos que ele trabalhou por Raquel, ele trabalhava numa expectativa tão grande de ter a mulher amada que ele nem percebeu o tempo passar. Segundo ele, os 7 anos passaram tão rápido. E chegou, então, o dia do casamento, o dia em que ele teria a amada dele. Ah, meu pai fez uma festa. Foi um festão. Muita comida, convidados, bebida. Sim, tinha vinho, não se escandalizem. Tinha uns vinhos lá para tomar também. E a festa rolou o dia todo. Até que, finalmente, chega a noite. E é a hora, então, de Jacó consumar o casamento dele, aquele que ele havia esperado tantos anos. E ele vai, então, para a tenda nupcial. Lembre-se, a gente não está falando de um quarto de hotel. Era tudo muito simples, era uma tenda. Pouca luz, se é que havia alguma. A noiva, sempre muito vestida, era diferente, gente, era outro tempo. A noiva muito vestida, muitos véus, muitos panos. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que Jacó teve a sua noite de amor com a sua então amada esposa. Foi somente no dia seguinte, ao acordar, que Jacó descobriu que ele não estava com Raquel. Sim, era eu que estava no lugar de Raquel. Eu, Lia. A gente não sabe o motivo, né? Se foi pela escuridão, pelas taças de vinho a mais que ele tomou, mas ele não tinha percebido nada. Mas naquele momento em que ele olha e vê que não está a amada Raquel, eu me lembro, gente. Eu me lembro a forma como ele olhou para mim. O olhar dele, a princípio, foi um olhar assim, de surpresa, foi um espanto. E esse espanto foi se transformando em desprezo, em rejeição. E depois virou raiva. E ele saiu da tenda, ele me deixou ali. E ele foi procurar o meu pai. E ele encontra o meu pai, e ele fala: como é que você fez isso comigo? O que aconteceu? Não era Raquel por quem eu trabalhei? E meu pai diz a ele: é que aqui na nossa região tem um costume diferente, a gente não pode deixar a caçula casar antes da filha mais velha. Então foi necessário que isso acontecesse. Ok. Vamos supor que isso fosse verdade. Ele teve 7 anos para falar para Jacó essa história, e ele nunca falou. Então,
Lembra que eu falei do desvio de caráter do meu pai? Mas, para tentar diminuir essa tensão, essa situação horrorosa, meu pai fez uma outra proposta para Jacó. Falou, vamos fazer o seguinte, já que você quer tanto a Raquel, trabalha mais 7 anos e eu te dou a mão dela. Só que dessa vez tinha um detalhe. Não seria necessário esperar 7 anos para consumar o casamento. Em 7 dias ele teria direito a ter a amada dele nos braços. Vejam bem, vocês imaginem a minha situação. Aquele que deveria ser o período da minha lua de mel foi um momento horrível, foi um momento de tensão, onde eu me sentia rejeitada e eu sabia que chegaria a amada. Eu fico imaginando que talvez, se até meu pai tivesse feito essa proposta, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel, e se fossem 7 anos aguardando Raquel, talvez eu tivesse conquistado o amor de Jacó. Seria eu e ele. Mas não foi assim. Passados 7 dias, Raquel chegou e entrou nas nossas vidas. Não foi fácil para ninguém. Não foi fácil. E eu não culpo, sabe? Eu não culpo Jacó de ter ficado chateado e nem gostar de mim. Realmente ele não me queria. Ele não tinha culpa. Eu não culpo a minha irmã também de ficar brava. Ela era amada, ela amava ele. Era para ser ela. Mas eu também não tinha culpa. Algumas pessoas sugeriram, sabe, que eu estava de acordo com meu pai, mas não é verdade. Eu vivia numa sociedade em que o pai mandava e o filho obedecia. Eu tinha que me sujeitar àquilo. E para mim não foi fácil, além do desprezo do meu marido, saber que eu era o assunto das rodinhas das pessoas comentando a minha situação. Não foi fácil. Mas eu não reclamava muito, não. Eu tentava fazer o meu melhor para conquistar o meu marido. Bom, meu marido vinha me visitar às vezes. Não, eu não acho que ele vinha porque ele queria me visitar. Mas naquela época, o casamento com mais de uma esposa era permitido, desde que a primeira esposa não fosse negligenciada. Você teria que dar para a primeira esposa o que fosse dar para a segunda. Então, por isso ele vinha me visitar. Não era um amor por mim. Mas, ainda que fosse dessa forma, acontece que Deus me deu uma bênção e eu engravidei. Eu engravidei e foi um período muito feliz, sabe? Eu vendo a minha barriga crescer, acompanhando aquilo. E quando meu filho nasceu, eu dei o nome para ele de Rubem, que queria dizer, Deus viu que eu era desprezada e me deu um filho. E agora o meu marido vai gostar de mim. Engano meu. Isso não fez com que o meu marido gostasse mais de mim. De qualquer forma, ele continuava vindo me visitar. E eu fui engravidando. Deus foi me abençoando com filhos. E nasceu o 2º, o 3º, nasceu o meu 4º filho. E eu não tinha ainda o amor daquele homem. Mas a vida da minha irmã também não estava fácil, sabe? Porque se ela tinha o amor do homem e ela tinha a beleza que eu não tinha, ela não tinha sido abençoada com filhos. E isso machucava demais a minha irmã. Chegou a um ponto, e eu me lembro bem disso, em que um dia ela estava tão desesperada, tão angustiada, que ela chegou em Jacó e falou uma frase muito forte. Ela falou para ele, dê-me filhos, dá-me filhos, senão eu morro. Vocês imaginem o desespero dessa mulher, querendo ter um filho. E naquele dia, Jacó teve uma palavra um pouco mais dura com ela. Aquele dia, Jacó, que era então carinhoso com a amada dele, aquele dia ele perdeu um pouco da paciência e falou, mulher, acaso sou eu Deus que estou te impedindo de engravidar? Essa responsabilidade é minha? A palavra dele foi dura. Mas eu acho que não tinha raiva naquilo ali. Eu acho que ele sofria de ver a amada dele sofrendo também. Mas essas palavras duras acabaram tendo um efeito na vida da minha irmã. Porque então ela parou de reclamar para ele. E ela passou a clamar a Deus. E passado um tempo, ela também engravida. E ela teve a gestação dela, e no final desse período nasce o filho José deles. Vocês imaginam que alegria que foi para o casal, agora abençoados com um filho. Estava tudo muito bem entre eles. Eu continuava no meu papel secundário,
a primeira esposa que não era a primeira. O que não andava muito bem nessa época era a relação do meu pai com Jacó. Eles andavam se estranhando. Porque o meu pai, volto a falar, ele não era um homem muito honesto. Então Jacó estava prosperando, ele era abençoado por Deus. Só que ele não estava tendo o reconhecimento e nem os dividendos merecidos. E ele foi cansando daquilo até que ele resolveu que a gente deveria ir embora. Vamos embora, a família toda vai embora. E nós fomos falar com meu pai. Eu e minha irmã, nós tínhamos essa rivalidade entre nós por causa de Jacó. Mas em comum a gente tinha essa sensação de não ser amada pelo nosso pai por tudo que ele tinha feito por nós. Mas nós fomos falar com meu pai que a gente ia embora. E o meu pai falou, não, ninguém vai embora daqui. E não se iludam. Ele não falou isso porque ele queria manter a família perto, porque ele queria as filhas e os netos por perto. Não foi por isso. Ele estava bem ciente que tudo que Jacó fazia prosperava e ele automaticamente prosperava junto. Então, o negócio dele, ele não queria se afastar da família pelo business. Eles fizeram lá um acordo e tentaram viver mais um tempo junto. Foi tentado viver um tempo junto, mas realmente não deu. Não deu para viver junto, e então nós decidimos que a gente iria embora de qualquer forma. E foi feito isso. Jacó juntou todas as nossas coisas, todos os nossos servos, todo o nosso rebanho, que era enorme, e nós partimos na nossa jornada de volta para encontrar a família de Jacó. Bom, essa viagem foi uma viagem longa, em que tudo foi feito e planejado, mas havia uma tensão nessa viagem. Por quê? Lembra? Ele saiu fugido da terra dele. Ele tinha medo das consequências, porque o irmão dele, Esaú, tinha dito, eu vou matar ele. Eu sei que os anos tinham se passado, mas ele não tinha certeza de nada. E nós estávamos indo, e quando a gente estava quase chegando no encontro da família, um dos servos nossos que tinham ido na frente, voltaram correndo e falaram, olha, Jacó, seu irmão Esaú vem vindo, e vem vindo com 400 homens. Claro que o medo se abateu entre todos. E Jacó, então, teve uma ideia de tentar proteger a família. E aqui eu acabo de me lembrar que eu não fui justa com Jacó quando eu disse que ele nunca me colocou à frente de Raquel. Porque nesse dia ele me colocou. Então, com medo do ataque, do provável ataque que vinha em nossa direção, ele colocou o rebanho na frente, os servos menos importantes, as outras servas que tinham filhos. E ele me colocou com os meus filhos, e dessa vez ele colocou Raquel atrás, com o José. Então, nessa primeira vez em que eu sou colocada em primeiro lugar, é para a proteção da minha irmã. Mas, felizmente para mim e para todos nós, os anos tinham acabado com aquela fúria de Esaú, e nós fomos muito, muito bem recebidos naquela região. Os irmãos se encontraram, se abraçaram, e nós constituímos uma nova vida naquela região, em família. Foi maravilhoso, foi um período bom. Bom, o tempo passou mais um pouco e Deus dá uma ordem de novo que a gente deveria sair dali para uma outra região. E Jacó ele obedeceu a Deus, ele juntou a família, tudo de novo, e partimos nós numa outra viagem. Eu esqueci de comentar que durante essa viagem, a minha irmã estava grávida de novo. Ela tinha engravidado pela segunda vez. E essa viagem foi uma viagem muito dura, principalmente para ela. E durante o percurso, ela entrou em trabalho de parto. E ela começou a ter as dores. E, infelizmente, aquilo foi se complicando, sabe? E, pela primeira vez, a morte visitou a nossa família. Sim, Raquel morreu ali, tendo o seu filho, Benjamim. E naquele momento que ela morreu, eu voltei no tempo e lembrei daquele clamor dela, dá-me filho, senão morro. E morrendo, ela teve um filho. Que vida doida. Eu me senti triste pela minha irmã, eu lembrei de todos os nossos atritos e nossa rivalidade, e entendi que a nossa rivalidade acabava naquele momento. Mas, ao ver a reação de Jacó, a tristeza dele, enquanto ele
construir uma sepultura para sua amada, eu entendi que eu ainda assim continuaria em segundo plano na vida dele. Bom, muitas outras coisas aconteceram nesse meio tempo e nós não temos tempo de ficar falando tudo isso. Mas eu volto num período em que, de novo, a morte chega na nossa casa. E dessa vez, a escolhida para ser levada fui eu. Sim, eu estou morta, eu morri, não se escandalizem. Eu não sei o quanto Jacó chorou por mim. Eu não sei se ele se lamentou tanto por mim. Mas ele teve uma atitude na minha morte que, para mim, foi muito significativa. Jacó pediu que eu fosse sepultada na capela, lá no Manre. Não, na capela não, perdão. Na caverna de Macpela, no Manre, que era uma região que Abraão tinha comprado anos atrás para sepultar a sua amada Sara. Onde estava Abraão, Sara, onde estava Isaque, onde estava Rebeca, e eu fui colocada junto com a família dele. Isso foi importante para mim. Mais um tempo se passa e novamente vem a morte, e agora é a hora de Jacó. E Jacó morre. E Jacó já tinha deixado muito claro para o filho dele, José, que agora já era um homem grande, importante, influente, que quando ele morresse, ele gostaria de ser enterrado no mesmo lugar em que estava a família dele. E foi o que aconteceu. José mandou embalsamar o corpo de Jacó e o trouxe para a caverna de Macpela. E lá Jacó repousou, ao meu lado. E eu acho, me arrisco a dizer, que esse foi o período em que ele esteve ao meu lado realmente. Bom, não, eu não sou Lia. Todo mundo que está aqui me conhece, sabe que eu não sou Lia, muito menos aquela Lia. Mas eu vou me apresentar para aqueles que estão assistindo online e que não sabem quem eu sou. Eu acho importante eu me apresentar. Meu nome é Sandra, sou uma mulher de 53 anos, comum, muito comum, e felizmente casada. Não no sentido assim, que legal conseguir casar. Não, não é isso. É no sentido de que há mais de 30 anos eu vivo um casamento bom e feliz. Sou uma mulher, mãe de 2 filhos quase perfeitos. Meus filhos são ótimos. Então, quando eu fui preparar essa mensagem, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu acho que quando a gente prepara uma mensagem, a gente prepara primeiro pensando na gente, na nossa vida. Não tem essa de pregar para os outros. A gente tem que tomar para a gente a palavra. E quando eu estava preparando a mensagem, eu preciso ser honesta com vocês. Eu não me identifiquei com Lia. E eu fiquei preocupada com isso, porque eu disse assim, poxa, como eu vou pregar sobre alguma coisa que eu não vivo? E até pensei, será que eu invento uma história triste? Mas não seria honesto da minha parte contar uma história triste só para tentar forçar eu me parecer com aquilo. E eu tinha até comentado um dia com o Eduardo que, principalmente no nosso meio, onde a gente convive, esse meio evangélico, parece que a graça de Deus, o amor, o poder, a misericórdia dele só se manifesta no caos. Você pode ver que a maioria dos testemunhos é da pessoa que estava no fundo do poço, e aí Deus agiu. E Deus age, eu creio nisso. Deus resgata. Mas eu também creio que Deus ele trabalha na vida de pessoas comuns como eu, que não tenho grandes problemas. E ainda assim sou uma pessoa que vivo a bondade de Deus na minha vida. Então eu falei, eu não vou forçar uma situação. Eu não posso forçar uma situação, me colocar como uma pessoa que vivo sentimentos de rejeição que eu não vivo. E não, eu não sou doida, viu, gente? Eu já passei por problemas de rejeição. Todo mundo passa por algum outro. Talvez não me afete tanto quanto afeta outras pessoas. E como Deus não me dava uma outra palavra para trazer hoje, eu falei, então a mensagem é essa. Porque o fato de eu não me sentir assim não invalida que esse sentimento exista para outras pessoas. Se eu não me sinto assim, ok, mas existem muitas mulheres que se sentem preteridas, que se sentem menos, que se sentem menor. A gente vive uma sociedade que é muito cruel com todos, mas em especial com as mulheres. Isso é um fato. Nós somos
quase obrigadas a nos manter jovens. Sabe? Parece que tem uma obrigação, parece que é um pecado envelhecer. Antes, era cobrado de nós que nós fôssemos mulheres magras. Hoje não basta ser magra, tem que ter o corpo definido. Então, sim, rejeição, a sociedade faz com que a gente sinta rejeição. No meu caso, não me atinge tanto. Então, foi por isso que eu disse que eu não me identifico tanto com Lia. Mas eu vou contar para vocês 3 casos em que eu me senti, se não rejeitada, mas ao menos eu me senti em segundo plano, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que a primeira rejeição minha veio antes mesmo de eu nascer. Não, eu não tenho memórias do útero, não tenho. Mas a minha mãe conta. Eu sou a segunda filha. Tenho um irmão mais velho. E eu vou para a água de novo, perdão. Então, como eu dizia, eu sou a segunda filha dos meus pais, né? E quando a minha mãe soube que estava grávida de mim, ela surtou. Então, já começa isso. Eu não fui uma filha planejada. Eu falo com tanto gosto que os meus filhos foram planejados, porque eu acho muito lindo falar que os filhos são feitos de amor, são feitos assim de planos. Eu tenho o privilégio de falar que os meus filhos são planejados. Mas eu não fui essa pessoa. E não só isso. Minha mãe disse que, quando ela estava grávida, ela tentava meios naturais de tentar dar cabo da minha pessoa. Mãe, se vier assistir, sabe, a senhora me conhece, sabe, minha cuca é boa, está tudo bem. Mas ela tentava acabar com aquela gestação. Falhou. Tem 1,70 m de Sandra aqui na frente para provar que falhou. Mas eu nunca guardei isso como uma coisa ruim, porque desde que eu sei essa história, que eu fui ficando mais velha, entendendo, eu percebi 2 coisas. A minha mãe não me rejeitou. A minha mãe rejeitava uma situação que tinha sido traumática para ela, porque quando meu irmão nasceu, ela sofreu muito, foi horrível. Então, ela não estava rejeitando a criança, ela rejeitava a situação, e está tudo bem. E outra coisa que eu entendi é que eu não era um plano para os meus pais, mas eu era e eu sou um plano de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, e isso faz diferença nas nossas vidas, você ter essa consciência. Bom, pulamos um pouco, eu estou na pré-adolescência, aula de educação física. Meu Jesus! Ali também eu fui rejeitada. Chegava na escola, antes das pessoas me conhecerem bem, os primeiros dias de aula de educação física, olhava uma menina alta, sempre fui alta, com certeza é boa no esporte. Joga uma bola de basquete na mão. Um caos. Sou horrível. Vamos tentar, então, vôlei. Um fracasso. Até em queimada eu fui ruim. Então, chegou um ponto que, quando dividia os times, né, dividia lá, vamos escolher o time, eu sempre era a última a ser escolhida. Sempre. Isso quando não era número ímpar, que se fosse número ímpar eu nem era escolhida mesmo. Eu ficava tendo que correr em volta da quadra ou então sentada na arquibancada. Mas está tudo bem, porque dessa história eu também tirei uma lição. Que eles estavam certos. Não tinha por que me chamar. Eu era ruim, não. Eu sou ruim em qualquer coisa de atividade física. Está aqui a Rebeca e o João, que não me deixam mentir. Que onde a gente vai para a academia junto, é terrível. Eu sou uma pessoa sem coordenação, eu sou atrapalhada. E eu entendi naquele momento que está tudo bem você não ser bom em tudo. Ninguém tem obrigação de ser bom em tudo. Não tem obrigação de ser bom em tudo. Mas tenha certeza de que algum talento a gente tem. Então, para de focar na pessoa que te olha e fala, não, você não serve. Não foca nisso. Foca no que você tem de bom, porque todo mundo tem coisas boas. E outra coisa que eu quero dar um pulo e chegar numa outra fase da minha vida, em que eu senti que eu era segundo plano, que eu não era talvez adequada. Aqui o meu marido não vai gostar muito que eu fale isso, porque eu lembro de já ter comentado isso com ele uma vez, e ele falar, bobagem sua. Ele não concorda.
Mas foi quando a gente namorava, a gente já ia casar, e eu tinha a sensação nítida de que eu não era uma escolha da minha sogra. E não estou falando mal da minha sogra, porque é uma mulher... faleceu ano passado. Muito, muito boa, mas muito boa mesmo. Ela era uma mulher que, onde ela estava, tinha a rodinha de gente em volta, uma pessoa que ajudava na igreja, uma pessoa alegre, né? E era acolhedora. Ela nunca, nunca me tratou mal. Mas eu tive essa sensação naquela época, 30 e tantos anos atrás. E é tão interessante que hoje eu me acho muito parecida com a tua mãe, já te falei, né? Eu acho assim muito parecida com ela. Mas naquela época eu sentia que eu não era a opção dela. E de novo tirei a história. Dois aprendizados para a minha vida. Eu poderia até não ser a opção da minha sogra, mas eu era a opção do Eduardo. E melhor, eu era a opção de Deus para a vida do Eduardo. Perdeu a chance de falar um amém bem alto. Perdeu essa oportunidade. Tá. Gente, não deixe que a minha brincadeira esvazie a seriedade da mensagem. Mas é isso. Eu tenho essa certeza de que eu sou a escolhida de Deus para estar na vida do Eduardo, assim como ele é meu. Eu tenho essa certeza. Então, essas rejeições nunca me fizeram me sentir diminuída, porque eu conseguia entender. Rebeca? Porque eu conseguia entender que o plano do homem não é o plano de Deus. E que o plano de Deus é o mais importante para as nossas vidas. É o que Ele fala, é o que Ele planeja que realmente tem importância. Eu não estou dizendo aqui que é fácil você se sentir meio rejeitado. Não é. Eu não estou dizendo que a gente assim, tudo bem. Não é. E a gente tem os nossos momentos de tristeza e de se sentir abalados. Faz parte do nosso ser. Nós somos humanos, né? Nós somos frágeis. Mas o que a gente não pode deixar é que isso predomine na nossa mente. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a consciência de que cada um aqui, mulheres, homens, crianças, são a primeira opção de Deus, faz com que a gente tenha uma vida diferente, um olhar da vida diferente. E como eu já estou terminando agora, e eu quero voltar na história de Lia, porque eu achei que eu deixei a história de Lia de uma maneira muito triste. Quando ela morre e aparentemente, claro, gente, me permitindo, né, viajar na história, e ela se contenta em ter Jacó ao lado dela na morte. Mas a história de Lia foi muito, mas foi muito mais do que isso. Eu gostaria, sim, de falar, vamos lá em Gênesis 100, que lá tem uma narrativa de que Jacó depois se apaixonou por ela e eles viveram muito felizes para sempre. Mas não tem. A vida é essa. A vida não é só feita de coisas boas. Não tem só contos românticos e bonitos. A gente não pode forçar a palavra de Deus a falar o que não está escrito. E isso não está escrito na Bíblia, que eles se apaixonaram e viveram felizes. Mas tem um relato na Bíblia que prova que Lia, ela era a primeira opção de Deus. Porque Raquel foi a primeira opção de Jacó. Não dá para a gente contestar isso. A palavra de Deus mostra. Mas Lia era a primeira opção de Deus. Lembra que eu disse, ou se eu não disse, vou dizer agora, mas eu acho que vocês sabem. Dos 12 filhos de Jacó, Lia foi mãe de 6. 6. E eu citei o primeiro, que chamava Rúben. Não é? Que é aquele que Deus viu que eu era desprezada e Deus me deu um filho e meu marido vai gostar de mim. Mas ela tinha 6 filhos, e eu não vou falar dos 6 filhos. Mas eu quero citar, para a gente encerrar a nossa conversa, mais 2 filhos de Lia. Um é Levi. Quem foi Levi? Levi foi aonde saiu, era a tribo dos sacerdotes, dos levitas. Eles eram a tribo responsáveis pela condução da vida espiritual das tribos. Imagina só, era um papel de importância, não é mesmo? E mais do que isso, Lia foi mãe de Judá.
da ascendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Aquela mulher que aparentemente não era querida, que ela estava sempre em segundo plano, foi do ventre dela que saiu a descendência do nosso Salvador. Então o que eu quero dizer hoje para todas nós aqui, não importa o que as pessoas falam da gente, não importa se as pessoas dão menos do que a gente merece, porque muitas vezes vai acontecer isso na nossa vida, as pessoas vão nos oferecer muito menos. Mas se você tiver em mente que você é sim a primeira opção de Deus, você vai passar por tudo isso, porque você é a primeira opção de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa noite maravilhosa em que o Senhor nos permite estar reunidas, Deus. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, que nos dá ânimo para enfrentar os nossos dia a dia. Te agradeço, Senhor, por esse cuidado que o Senhor teve em nos deixar exemplos que nos animam, que nos incentivam, Senhor, a seguir a nossa vida, apesar de toda circunstância que às vezes se mostra diferente, negativa. Como eu disse antes, Deus, eu talvez não me identifique tanto com as dores de Lia, mas na Tua história, dessa história que foi dita essa noite, eu peço que o Senhor não me permita, então, que seja uma pessoa como Labão, uma pessoa que passava por cima de todas as pessoas para conseguir os seus interesses. Que o Senhor não permita, Deus, que pessoas que não têm essa tristeza, esse sentimento de rejeição, se tornem aquelas que ocasionam esse sentimento em outras pessoas, Deus. Nos livra, não nos deixa ser assim, Deus. Faz de nós pessoas que incentivam, pessoas que levantam, pessoas que contribuem para o bem das outras pessoas. Senhor, dá consciência de quem nós somos, cada uma de nós, Senhor. Dá a consciência da nossa importância, Deus. Não por arrogância, mas por saber, Deus, que o Senhor cuida de cada uma de nós de uma maneira especial e singular. Cuida, Deus. Que quando tiverem olhares embaçados a nosso respeito, que isso não nos atinja com tanta força, Deus. Mas principalmente que nós mesmas não tenhamos esse olhar sobre as nossas vidas, Deus. Restaura, Deus, as pessoas que têm as suas almas feridas. Restaura, Senhor, os corações entristecidos. Faz, Senhor, com que a gente sinta o Teu amor na nossa vida, Deus. Faz, Senhor, com que a gente tenha consciência de que nós somos plano Seu. Nós te agradecemos, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.